para um lugar cômodo, com a coluna reta. Vamos respirar. Inhalar, suavemente e profundo. Inhalar mais uma vez. Cada um a seu tempo. Pode abrir os olhos para receber o que vai passar o segundo livro. O tema é Deus, homem e o universo. Pode começar aí. Ok. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Prazer muito grande novamente estarmos juntos, dividindo os nossos estudos, nossos conhecimentos. Lembrando sempre que não somos donos da verdade, somos buscadores, né? Por isso, pode discordar, pode ter outra visão, mas é sempre bom estar com a mente aberta, a cabeça aberta para ouvir novas teorias, novas ideias, não é isso? Vocês sabem que eu, até hoje aqui nos nossos encontros, que eu, quando sou convidado para falar, eu sempre trabalho muito em cima do tema da psicologia, né, da felicidade, dos problemas humanos nessa encarnação, nesse momento, e para mim foi, e vai ser, um desafio muito grande falar de algo muito mais abstrato, né? Sair um pouquinho do físico e mente e passar para algo mais espiritual, mais metafísico. Mas eu não estou sozinho nessa, né? Eu estava relendo meus livros e me deparei novamente com esse livro aqui, de Humberto Roden, Catecismo da Filosofia. Já falei para vocês que eu considero Humberto Roden como o maior teósofo brasileiro, apesar da sociedade teosófica brasileira pouco ou quase nada falar sobre Humberto Roden. Eu queria ler só um pouquinho aqui da biografia, para que vocês pudessem ter ideia de quem é e quem foi, na verdade ele já desencarnou, quem foi Humberto Roden. Ele é de Tubarão, né, em Santa Catarina, nasceu em 1893, fez estudos no Rio Grande do Sul, formou-se em ciência na Áustria, depois formou-se em filosofia na Holanda e depois em teologia em Nápoles, na Itália. Não é? Publicou mais de 65 livros. E esses livros, eles abrangem ciência, filosofia e religião, que é basicamente o que nós estudamos na teosofia. Fazemos estudos comparados de ciências, religião e filosofia. Nunca foi filiado a nenhuma igreja, mas ele dirigiu aqui em São Paulo um movimento filosófico chamado Alvorada, que acabou quando ele desencarnou. Né? Humberto Roden, ele ensinou nos Estados Unidos, no Japão. Ele foi conterrâneo de Einstein em Princeton, na Universidade de Princeton. E
Ele teve na Índia, no Egito, na Palestina. E aqui no Brasil ele chegou a ensinar filosofia na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Então, como eu já disse, em 1952 ele fundou a Instituição Cultural e Beneficente Alvorada, onde mantinha cursos permanentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, sobre filosofia universica e filosofia do Evangelho. E também dirigia casas de retiro espiritual em diversos estados do Brasil. Né? Então, Humberto Roden, ele desencarna em 8 de outubro de 1981. Suas últimas palavras conscientes foram: eu vim para servir a humanidade. Então, Humberto Roden, indiscutivelmente um cristão, tá? Cristão no verdadeiro sentido da palavra, aquele que segue e vive o Evangelho de Cristo. Não é o cristão do cristianismo, das igrejas institucionalizadas, não. Essas estão completamente fora do Evangelho de Cristo. Eu lembro que Nietzsche uma vez disse que de cristão só conhecia Jesus Cristo. E ele ainda achava que Jesus Cristo era budista. Se eu tivesse a oportunidade de falar com Nietzsche, eu diria a ele, Jesus Cristo, mas também Humberto Roden, com certeza era um cristão. E assim, nesse livro, Catecismo, eu nunca fiz, acho que Nonato fez, porque o Nonato chegou a ser quase padre, né? Se eu não me engano, o catecismo é feito, é como uma escola dominical, né, onde você tem perguntas e respostas. Eu já li também o catecismo budista do nosso presidente, primeiro presidente da Sociedade Teosófica, né, o Coronel Walcott, que é também feito nesse estilo, perguntas e respostas. Então, Humberto Roden, ele vai fazer nesse livro justamente isso. Ele vai colocar várias perguntas sobre Deus, sobre o homem, sobre o universo, sobre o livre-arbítrio, sobre o céu, o inferno, o purgatório. Agora, vejam bem, ele traz esse formato e essas perguntas, muitas vezes, do próprio catecismo católico, mas ele traz as respostas completamente diferentes daquelas que estão lá nas igrejas institucionalizadas. Então, é muito interessante, e talvez quem esteja me ouvindo, que tenha uma formação cristã e muito, às vezes até dogmática em relação a esse, pode até estranhar, e ele aqui mesmo cita que esse livro ia levantar muita polêmica, porque não é o que a gente está acostumado a ouvir do padre ou do pastor. Mas é sempre bom a gente escutar novas opiniões, né? E eu trouxe esse estudo justamente porque eu concordo muito, quase que plenamente, no que aqui ele responde, tá? Eu tenho uma opção hoje, quero dar para vocês a opção. Como nós vamos trabalhar com tópicos, se vocês quiserem, entre um tópico ou outro, a gente pode abrir para perguntas, para ficar fresquinho na memória, tá? Umas perguntas que possam ser respondidas rapidamente, porque, na verdade, eu vou ficar aqui mais como um intermediador entre o livro e vocês, ouvintes. E alguma questão que vocês não entendam, vocês podem me perguntar, porque se deixar para o final, talvez vocês esqueçam e tal. Porque aqui eu vou começar com Deus, depois eu vou para o homem, depois eu vou para o universo. Então, entre um tópico e outro, quem quiser fazer uma pergunta, dizer que não entendeu, que gostaria de uma explicação, aí a gente pode fazer assim, tá bom? Fica mais à vontade. Uma vez Gandhi, os missionários cristãos foram tentar trazer Gandhi para o cristianismo e Gandhi disse assim: eu quero Cristo, eu aceito Cristo e o evangelho de vocês, agora o cristianismo não. Então, Humberto Roden, ele tem essa visão
a mesma que Gandhi. Essa visão de que o Evangelho de Jesus Cristo, esse sim, é o que deve ser entendido e principalmente vivido. Tá? Então a gente vai buscar aqui trazer essas informações de uma forma bem simples e vocês fiquem à vontade para questionar, tá bom? Então a gente vai começar com Deus. Ele pergunta assim: o que é Deus? Deus é a causa única e infinita do universo, que se manifesta em vários efeitos finitos, como sejam matéria, energia, luz, vida, inteligência, razão, consciência, amor, bondade, felicidade, etc. Então aqui ele vem dizendo que Deus é a causa inicial, a causa sem causa. Eu, mais uma vez, gostaria de dizer aqui que tanto Humberto, Roden, como eu também costumo falar sempre, a palavra Deus aqui é muito complicada da gente usar e não lembrar de Deus como formato de homem, que é a visão que nossas igrejas cristãs passam para a gente. Deus com o formato humano, com os defeitos humanos e as qualidades humanas, né? Então, aqui a gente vai falar muito nessa palavra Deus. Agora eu gostaria que vocês pudessem sempre lembrar que a gente vai falar aqui, na verdade, da divindade. A divindade anterior a Deus. Que vocês vão ver aqui que Deus já é uma manifestação da divindade. Tá? Então ele diz assim: Deus é a causa única e infinita do universo. Agora ele se manifesta em vários finitos, ou seja, nas pedras, nos homens, nas árvores, nos planetas, nos asteroides, em qualquer coisa visível e também invisível. Eu gosto muito de falar que nós, na verdade, Einstein já falava isso, e a física quântica fala isso direto, agora acabou a materialidade, porque simplesmente não existe matéria. Quando você dividiu o átomo, quando você chegou lá e dividiu o que era indivisível, passou a ser dividido, o que foi no final que sobrou foi apenas ondas de luz. E se eu não me engano, a primeira coisa que tem no Gênesis da Bíblia é que Deus fez a luz. Então, a luz, a energia, seria uma das primeiras manifestações dessa divindade. Tá? Como Tesla dizia, quer entender o mundo, o universo, pense em energia, frequência e vibração. Essa é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Energia, frequência, vibração. Isso é muito bacana porque aproxima também a história da ciência, da religião e da filosofia antiga. Depois a pergunta se torna essa: onde está Deus? E ele diz assim: Deus está em toda parte, transcendente a todas as coisas e imanente em todas elas. Ou seja, Humberto Roden, ele em outros livros, ele fala sempre que a grande diferença entre as doutrinas e religiões ocidentais e orientais é justamente essa. O Oriente tem e acredita num Deus imanente. O que é isso? Ele está em todas as coisas. Já as nossas igrejas cristãs do Ocidente fala muito mais sobre um Deus transcendente, aquele que está fora, aquele que criou, separado, e, portanto, aquele que está lá em cima do trono, que vai julgar, que vai punir, que vai premiar. E aí Humberto Roden disse: não, olha, Deus tanto é imanente como é transcendente. E ele usa as palavras de Cristo, de Jesus, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas aí Cristo diz assim: mas o Pai é maior do que eu. O que ele quer dizer aqui é que nós somos partes, manifestações dessa divindade, mas que não é a soma de todas as nossas partes que formam o todo, onde a divindade seria o todo. Não.
o todo é infinito, então não é a soma das partes que vai do finito que vai chegar ao infinito. O infinito sempre vai ser maior. Então, Deus, ou a divindade, eu não gosto nem dessa palavra criadora, porque na verdade Deus emanou. Dele vem todas as coisas, não como criadas, mas como emanadas. Como se ele tirasse parte dele e daí começasse a manifestação de todas as partes menores. Essa imanência é justamente essa forma de ver Deus, que até o Spinoza, Baruch Spinoza, Einstein falava muito, de ver Deus em todas as coisas e que tudo é Deus e Deus é tudo. Não é monoteísmo, onde acredita-se em um só Deus, é monismo. Deus é tudo e tudo é Deus. Essa visão bem oriental, ela recebe muita crítica e aqui no Ocidente ela não é vista com bons olhos, porque se Deus é tudo e tudo é Deus, se eu sou Deus, se eu sou divino, eu não preciso de ninguém para intermediar. Eu não preciso que ninguém seja redentor. Ninguém precisa me salvar. Então, as igrejas, como forma de manter o poder e de segurar esse poder, lógico, que elas precisavam estar entre Deus e o homem como pecador e a igreja como redentor. Mas, para nós, monistas, Deus é tudo, tudo é Deus, eu também sou divino, então, se eu sou o pecador, eu sou o redentor. E essa visão de Cristo também, Cristo fala muito, né? Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia, nas palavras de Jesus, ele dizer que veio para salvar o mundo. Tá? Essa foi a forma que a Igreja Católica da época, junto com o poder romano, buscaram para que pudesse manter o povo preso, assustado e na ignorância. Então, a partir do momento que nós tenhamos essa visão de monismo, que inclusive eu, você, todos nós somos divinos, estamos aqui para justamente esse potencial divino que nós temos ser desperto, ser acordado, ser manifestado. Isso aí é justamente essa a nossa função aqui na Terra. Cair significa esquecer que somos divinos. Despertar é justamente retomar essa lembrança de que somos divinos. Então, essa posição monista é bastante forte para quem é do Ocidente. Né? Porque eles dizem logo que as doutrinas orientais elas são panteístas, ou seja, vários deuses, mas não é verdade. A gente sabe muito bem, no hinduísmo tem a trindade, Brahma, Vishnu, Shiva. A mesma que nós temos aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes de Brahma, tem Brahman, que é o absoluto. Então, Brahma, Vishnu, Shiva, nada mais é que manifestações do absoluto. Né? Vocês vão ver aqui mais mais à frente, que é justamente essa mesma trindade que nós temos aqui. Tá? Que o Deus Pai que nós temos como Criador não é o Deus, ainda não é a divindade maior inicial. Ainda não é a divindade inicial. Tá? Tanto é que Jesus Cristo, o Cristo, não o Jesus ser humano, mas o Cristo, o Espírito, ele, na verdade, é o Pai. Tá? A gente vê isso um pouquinho mais na frente. Até aí tudo bem? Está dando para entender? E aí pergunta-se, como podemos conhecer a Deus? Ele diz, podemos conhecer a Deus somente como imanente, ou seja, nas coisas finitas, nas manifestações, mas não
como transcendente a elas. É aquilo que a gente nas religiões orientais também diz, olha, o absoluto é o absoluto, a única palavra que a gente pode colocar é absoluto, mas nada a mais do que isso. Nós não temos mente, capacidade mental, intelectual de entender o absoluto. E aí pergunta, o mundo é eterno e infinito? Ele diz, o mundo é eterno e infinito em sua causa, ou seja, na sua essência. Porém, ele é temporário e finito em seus efeitos, ou seja, na sua existência. Aqui ele faz uma diferença entre essência e existência. A filosofia moderna, ela normalmente usa essas duas palavras como uma coisa só. Mas o existir pela própria palavra, o ex, é fora, né? Externo, do lado de fora. Então, esse ex de existir é justamente fora da essência. A essência é a causa, a realidade, o ser transcendente, que não teve princípio nem terá fim. A existência é uma manifestação parcial dessa essência total, e por isso teve princípio e terá fim. No hinduísmo, nós sabemos muito bem que fala-se que nós estamos aqui no dia de Brahma. Vai ter a noite de Brahma. Tudo que hoje é manifesto vai voltar. E a própria ciência já fala nisso, né? O universo está em expansão, mas ele vai contrair-se. Quando contrair, todas as coisas voltam para a sua origem, para a sua essência. Na noite de Brahma vai ser justamente isso, quando o universo... E aí, alguns cientistas já falam que essa força gravitacional que empurra todo o universo para frente, ela vai parar e vai ter um movimento contrário, onde todas as coisas vão como se voltassem, todo o nosso sistema solar a ser engolido pelo Sol. Então é mais ou menos isso que se fala no hinduísmo também. E aí todas as existências finitas voltam para a essência infinita. Aí ele diz, todos os efeitos finitos voltam para a causa infinita. Mas nem todas voltam do mesmo modo. Aquela velha história, tudo vem de Deus, está em Deus e volta para Deus. Tem uma frase que diz que Deus se fez homem através de nós, para que nós nos façamos Deus. É o ciclo. Imagina que tudo, podem ver bem, tudo é um ciclo. Começo, meio e fim, começo de novo. Começo, meio e fim, começo de novo. Começo, meio e fim, começo de novo. Então, no Ocidente e nas doutrinas religiosas ocidentais, fala-se muito nessa coisa linear. Nasceu, viveu, morreu, acabou, fica esperando o dia de Jesus voltar para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É linear. As doutrinas orientais, não. Você vem de Deus, vive, aprende novamente a ser divino e a partir daí você volta para Deus. Então, todas as coisas saem e voltam para a divindade. Mas ele diz aqui uma coisa interessante, que é justamente, nem todas as coisas voltam do mesmo modo. Os seres inconscientes, como são os do mundo infra-humano, como os animais, insetos, quando morrem, dissolve-se totalmente no infinito, assim como as ondas que recaem no seio do mar. Mas os seres conscientes e livres, como o homem, tem a possibilidade de voltar ao infinito pela integração na essência universal, conservando sua existência individual. Ou seja, quando um cachorro, um gato, eles morrem, o espírito deles, a sua essência, ela volta e dilui-se dentro da essência do todo. Nós, os seres humanos, não. Passando por vários processos de reencarnação, no final, nós voltamos para o grande oceano, mas com a consciência mantida. Eu gosto muito dessa analogia de falar de o divino e nós como o oceano e as ondas. Vocês podem ver que a onda e o oceano é a mesma coisa, é a mesma água. A onda é temporária, ela faz um movimento, quebra nas pedras e volta. Mas é onda, é oceano.
Então, nós somos divinos, passando por essa experiência temporária aqui, como seres manifestados físicos, mas que na volta acabaremos de novo como oceano. Só que ondas que, quando voltarmos para o oceano, nós teremos aprendido e vamos manter a nossa consciência de que já fomos e já passamos por todas essas experiências, diferentemente do animal. Pode-se dizer que o universo é Deus? O universo, como efeito finito, é uma manifestação de Deus. Mas o universo, como causa infinita, é Deus. Essa é a grande diferença. Deus tem atributos? Deus, como realidade universal, infinita, transcendente, não tem atributos. Mas Deus, assim como nós o conhecemos, imanente nas coisas finitas, tem os atributos humanos que nele projetamos. Deus não é bom nem é mau, no sentido ético em que costumamos tomar essas palavras. Deus está para além do bem e do mal, no sentido metafísico, isto é, universal. Tá? Então, é como você ter uma eletricidade, você dizer a eletricidade é boa, é ruim. Ela pode servir para coisas boas, pode servir para coisas ruins. O bom e o mal é nosso, da nossa parte já, humana, mental. Tá? O Roden, ele diz que o mal simplesmente é a ausência do bem. As trevas é a ausência da luz. Que o real é o bem, é a luz. Trevas e maldade é passageiro. É efêmero. Então, esse é o ponto onde ele fala sobre Deus, que, na verdade, eu quero deixar bem claro que é a divindade. Se você levar isso para o lado da ciência, talvez o Deus que nós chamamos de Deus fosse o Big Bang. O Big Bang seria Deus. É aquele que criou tudo. A partir daquela explosão, aquela energia foi ganhando velocidade e foi ganhando formas e foi ganhando materialidade. Mas assim como os cientistas, se você perguntar, mas e o que vem antes do Big Bang? Aí seria o que eles chamam de vácuo quântico, que na verdade não é vácuo, porque a ciência também já descobriu que não existe vácuo. É plenitude. Então, a divindade seria esse chamado vácuo quântico. Né? Essa história do Big Bang é bem interessante, porque uma coisa é tão difícil um ateu acreditar que Deus criou o mundo, como é difícil você acreditar que uma energia concentrada em um ponto mínimo, menor de 1000 vezes do que uma ponta de uma caneta esferográfica, esse ponto, a partir do momento que explode, dá o início a tudo que nós temos hoje, em termos de planetas, cometas, estrelas. Né? Mas eu gosto muito de lembrar e não descarto. Eu sempre digo, o teósofo ele não tem que trabalhar com isso ou aquilo. O teósofo, que é um investigador da verdade, ele tem que trabalhar com isso e aquilo. Tá? Lá na frente ele vai falar que, perguntado sobre criação ou evolução, ele diz criação e evolução. Por que não as duas coisas? Né? Então, se você pegar o Big Bang como científico, você tem que ter antes disso um propósito. Por quê? Que no oceano de energias soltas, há um processo de uma unificação, de uma junção, de uma concentração num ponto, que esse ponto explode e a partir daí aparece todo o universo. Todos os universos. Eu acho que o cientista, o que ele chama de Big Bang, você pode chamar de Deus, e o que ele chama de vácuo quântico, você pode chamar de divindade. Ficou claro até aqui? Bom, a parte que ele fala sobre Deus é basicamente isso. Se alguém quiser
falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade, enquanto eu bebo um gole d'água aqui, tá bom? Se quiserem falar depois, se expressarem no final, podem notar aí alguma questão e a gente conversa mais tarde também. Posso dar início, dar continuidade? A Alexandra quer falar, Alexandra? Deixa eu só dar uma contribuição aqui, engraçada, do quanto a religião, ela atrasa nosso pensamento. A minha filha, ela se batizou com 12 anos por opção dela, porque ela me pediu para ser católica. Ela estudava no Salesiano e pediu, mãe, por que eu não sou batizada? Aí eu disse, não, se você quiser, eu lhe batizo, beleza. Aí a gente fez o batismo dela, ela foi fazer a preparação, e a catequista disse a todos, que ali eles só seriam filhos de Deus se batizassem. Se não se batizassem, eles seriam criaturas. Aí eu achei interessantíssimo. A minha filha tinha 12 anos, aí ela chegou apavorada em casa, me contando isso, aí disse assim, mãe, que absurdo. Não tá vendo? Quer dizer que os nossos animais, as plantas, tudo que existe não é filho de Deus, não é criação divina? Ai, eu achei lindo e fiquei super feliz, porque ela com 12 anos não se deixou levar, apesar de querer ser católica, porque ela estava naquele meio, né, e eu que propus, porque eu acho que tem que ter um direcionamento de fé, independente, e óbvio que tudo que eu estudo eu passo para ela desde sempre, e que ela teve essa racionalidade, né, de não se deixar levar por aquilo que estava sendo ensinado. Eu achei o máximo, fiquei super feliz, eu disse isso mesmo, filha. E hoje em dia, ela já tem 20 anos, hoje ela não quer ser católica, não quer ser nada, mas assim, eu tenho uma visão, uma consciência muito crítica e muito humana das coisas, que eu acho que é mais importante do que a religião. Exato. E o que é bom frisar é justamente que não dá mais. Eu sempre digo que as religiões cristãs, elas são mais ou menos como a nossa jardim da infância, sabe? Aqueles contos de fada, aquelas historinhas que não dá mais para uma pessoa da nossa época, com a quantidade de informação que nós temos, acreditar em certas coisas. Você pode ver que 2000 anos atrás, lá em Israel, 98% da população era analfabeta. Então, se você puxar antes para o tempo de Moisés, muito mais ainda. Então, aquelas verdades para aquele tempo não cabem mais hoje. Não dá mais para enganar uma criança de 12 anos. E que bom que, mesmo sem você precisar, né, ela foi e teve a capacidade sozinha de refutar essa opinião, de questionar, de criticar. Por isso que nós temos sempre que questionar. Não devemos nunca aceitar nada sem questionamento. Não foi racional, duvida, pede, porque e nos foi dado razão, é para que a gente possa usar. Não for. Se fosse para ser ignorante por completo, a gente não chegaria a esse ponto de termos evoluído e chegarmos a ser seres racionais, né? Então, eu sempre digo que as igrejas cristãs, elas estão muito ainda no jardim da infância. E isso está mudando, tem muita gente que está caindo fora, tem muita gente duvidando, tem muita gente questionando. E esse é um novo despertar, que a gente já falou aqui. A tendência, e a gente já tem visto as igrejas se esvaziando, as igrejas evangélicas cada vez com menos pessoas, a juventude não indo mais para as igrejas católicas, pouquíssimas pessoas. Então, nesse momento, aquilo que eu sempre digo, uma oportunidade de nós, os mais esclarecidos,
conscientizarmos as pessoas. Eu já disse aqui uma vez, tem mais de 10 milhões de evangélicos sem igreja. É a segunda maior igreja evangélica do Brasil, são aqueles que não têm igreja. São os crentes que acreditam, mas não concordam com a política, com as pregações, com a forma de comando que essas igrejas têm. Então, tem 10 milhões de pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, mas que não vão mais para a igreja. Essas pessoas a gente tem que chamar para o lado mais teosófico, filosófico, científico, que é o nosso trabalho. Tá? Obrigado, viu, Alexandra? Depois a gente pode falar, vem a parte do que é o homem. O homem é a mais perfeita individuação consciente de Deus aqui na Terra, ou seja, aquilo tudo que foi manifestado após o Big Bang, não há nada tão perfeito como o ser humano. Tá? O homem tem alma, ele diz, olha, o homem é a alma. No espiritismo, alma é o espírito encarnado, tá, gente? Então aqui essa palavra alma você pode ter como espírito. Tá? Então ele diz assim, o homem é o espírito, é o próprio espírito de Deus em forma individual, a qual se manifesta por meio dos sentidos do corpo e dos pensamentos da inteligência. É aquela história de chispa divina, da centelha divina, que a gente tanto fala na teosofia. Nós somos o próprio Deus manifestado. Teilhard de Chardin, ele fala sempre, uma frase excelente, que ele diz, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Não o contrário, como todos querem falar, que somos seres humanos físicos, matéria, que acabou, morreu, acabou, só tem matéria. Não, a matéria nem existe mais. Não existe mais matéria. Tudo é onda, tudo é energia, tudo flui, como dizia Heráclito. E olha, se encontrando a ciência com os filósofos antigos da Grécia, com os filósofos da Índia. Hoje está havendo esse consenso. As mesmas coisas sendo ditas com palavras diferentes por cientistas, teólogos, filósofos. Que bacana. É esse o despertar para a humanidade. E ele diz assim, todas as coisas finitas vêm do infinito. A fonte é uma só, os canais é que são vários. O homem veio da fonte única, que é a divindade, e flui através de muitos canais finitos, que são os organismos. Criação e evolução são conceitos contrários? Ele diz, não, criação e evolução são conceitos complementares. Todas as coisas emanadas do infinito, da criação, da emanação, do todo, do universo, fluem e evolvem através das formas finitas. Ou seja, o que evolui são as formas finitas. O que emanou-se veio através do que a gente chama do todo do universo, da luz cósmica, da verdade, tudo isso é um nome só. Né? Então, o que ele quer dizer aqui é essa questão. Pode sim o ser humano físico ter vindo dos animais, de um processo evolutivo dos animais. Agora, foi preciso esse corpo físico chegar a uma perfeição que pudesse absorver uma consciência crística, uma consciência, um espírito divino. Essa é a grande diferença. Então, ele não tira essa possibilidade de o ser humano ser fisicamente um processo vindo de uma evolução, como Darwin falou. Agora, ele diz que o espírito, a consciência crística, divina, ela só foi colocada quando o ser humano fisicamente já estava pronto. Então, há sim uma criação, há sim uma evolução. E essa é a grande guerra da ciência e a religião, né? Os cientistas, não, nós fomos frutos da criação. A religião, não, nós somos frutos da criação.
Então, e ele diz assim, a criação é a manifestação parcial do infinito em forma finita. A evolução é a continuação dessa manifestação, de um finito menor para um finito maior. Ou seja, um animal é um finito menor, o ser humano é um finito maior. Então, esse sim pode ter sido frutos de um processo evolutivo. Existe criação do nada, como o próprio Santo Agostinho falou, e ele diz, olha, a suposta criação do nada é uma transição parcial do todo para o algo, mas não do nada para o algo. Porém, como o todo da essência é o nada da existência, pode-se dizer que a criação é um processo do nada existencial para o algo existencial. Então, aqui ele faz bem a diferença entre a essência e a existência. Ele diz, olha, do nada não pode vir nada. Agora, do todo pode sair algo. Nós somos algo que viemos do todo. Porque do nada não sai algo. O nada da existência é o todo da essência. Por isso que não existe o vácuo quântico, existe a plenitude quântica. Tudo antes do Big Bang era pleno de energias. Elas apenas se fundiram num ponto e depois houve a explosão. Mas se fosse um nada antes, não surgiria absolutamente nada, porque do nada não pode sair qualquer coisa. Então sai do todo, quando você fala na divindade é o todo. Quando fala assim, sobre algo, são as suas manifestações. Ficou claro isso? É bem interessante essa parte, né? Aí pergunta-se aqui, que foi que a ciência provou da origem do homem? Ele diz assim, a ciência provou que o corpo físico do homem de hoje veio através de formas orgânicas anteriores, menos perfeitas. Então aqui ele é bem claro em dizer que sim, houve uma evolução física até chegarmos a esse formato. E aí ele pergunta, e será que ainda tem alguma coisa nesse processo evolutivo? Ele diz, olha, fisicamente talvez não. Eu até acho que tem, que eu estou vendo quase todo homem careca, eu acho que o homem do futuro é tudo careca. Pelado, né? Porque se você pegar um macaco, homens da caverna, era tudo aqueles cabos pelados, porque não tinha roupa, era o pelo que dava o calorzinho, né? Então, o que é que acontece? Se você for ver bem, hoje o ser humano está cada vez mais pelado, velho. Menos pelo, porque nós não precisamos mais dessa camada para nos proteger do frio. Então, hoje, eu vejo que, poxa, eu sempre digo, não pode botar numa festa dois carecas, um do lado do outro, porque perde a referência. Careca é para estar de um lado, outro do outro, porque aí você diz, ó, lá perto daquele careca. Outro ali. Mas careca hoje é o que mais tem. Então, talvez o homem do futuro seja completamente pelado, né? Aí ele fala assim, agora, espiritualmente, ou seja, intelectualmente, aí sim, ainda haverá evolução. O homem é a racionalidade, a razão. É para ser, futuramente, usarmos a razão e não o intelecto. Nós vivemos hoje numa humanidade ainda intelectual. Os homens são intelectuais, as descobertas maravilhosas são frutos dessa intelectualidade, mas quando se fala em razão é outra história. Você vê promotor, juiz, você vê doutores, pessoas intelectualmente super, mas que não sabem controlar seus sentimentos, suas raivas, suas emoções. Essa é a diferença do inteligente para o sábio. O sábio é aquele que controla suas emoções, tem todo o poder sobre o seu campo físico, psíquico. A gente está cansado de ver nos jornais, promotor matou a mulher, matou a namorada, não sei quem, doutor. Você vê figuras de uma intelectualidade
exorbitante, mas na hora de conversar é um bruto, é um animal. Então, ele acha que nós, como espírito, temos muito, estamos aqui para isso, para nos desenvolver. Eu sempre digo, nós estamos aqui ainda no formato de animais racionais. Não ainda chegamos ao patamar de seres humanos, que serão esses seres racionais. Então, essa é a nossa função aqui na Terra. Evoluirmos de animais racionais para seres humanos racionais. Lúcia Helena disse que se você pegar 3 pessoas aqui e mandar ir atrás de um mico-leão dourado e mandar ir atrás de um ser humano, os que forem atrás do mico-leão dourado chega primeiro. Encontra primeiro. Porque raramente encontramos um ser humano na sua essência, verdadeiramente falando. Então, o ser humano é o ser humano perfeito, aquele que Jesus dizia, sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Agora você imagina, como é que eu sou uma energia que um dia vou voltar para a energia universal do todo, do infinito, se eu não for uma energia perfeita igual a essa do infinito? Não tem como voltar. Óleo e água não se misturam. Eu só posso um dia voltar a ser um oceano se eu chegar a ter as qualidades puras do oceano. Esse é o nosso desafio. Tá? Pode o homem intelectual produzir o homem racional? Ele diz, olha, em face da lógica e da matemática, não pode o menor causar o maior. Por isso, o homem intelectual de hoje não pode ser causa do homem racional de amanhã, mas pode ele, sim, prover de condições ou ser um canal para esse. Assim como nos tempos pré-históricos, a inteligência humana de hoje veio através dos sentidos. O que ele está dizendo aqui que não é porque da nossa intelectualidade nós chegaremos à racionalidade. Não é isso. Nós apenas seremos um canal para sermos aquilo que já somos. Divinos. Em potência. Somos divinos. Já somos. Agora nós precisamos apenas despertar para essa divindade, para essa racionalidade. Porque nós já somos. Porque do menor não vai sair o maior. Então ele disse, olha, os homens pré-históricos, eles viviam e conheciam tudo apenas através dos sentidos. Ele pegava e sabia se uma coisa era dura, mole. Ele precisava dos olhos para identificar, do ouvido. Era totalmente através dos sentidos. Depois foi que a intelectualidade foi chegando. E ele pergunta, pode o homem acelerar a sua evolução funcional? Eles podem sim, afinando seus nervos cerebrais intensamente por vibrações superiores do universo. Captará o homem mensagem que hoje foge à capacidade de sua antena receptora. Vocês sabem muito bem que um dos objetivos justamente da teosofia é esse, descobrir os poderes latentes do homem e da natureza. Não é que nós vamos inventar ou criar alguma coisa. Tudo está aí, nós só precisamos descobrir. E aí, para descobrir alguma coisa, nós temos que nos esvaziar de tudo que nos foi dado desde pequeno em forma de condicionamento. É por isso que no budismo diz vazio, vazio, vazio. Primeiro você esvazia para poder depois você chegar à plenitude. Então, acelerar esse processo assim, é esse esvaziar-se. Esvaziar dos dogmas, das crenças que as religiões nos impuseram, dos medos que a nossa família, nossos pais nos colocaram. Temos que nos esvaziar para chegarmos à plenitude espiritual.
E ele fala muito sobre meditação. Esse esvaziamento vem através da meditação. Tem muita gente que vai meditar e fica, eu vou pensar nisso. Não é assim, gente. Meditação é para você esvaziar os pensamentos. Esvaziar a tua mente. Não é para pensar. O pensar em algo é o primeiro passo da meditação, que é a concentração. Não é que você vai parar de pensar, você vai parar a mente num só pensamento. Isso é concentração. Eu vou fazer com que minha mente pense só na minha respiração. Isso é o primeiro passo da meditação. Concentrar, fazer com que a mente deixe de ser esse bichinho que sai saltando de um macacozinho pulador e passe a ficar num ponto só. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você consegue manter-se por vários minutos pensando na sua e somente na sua respiração, você está conseguindo já dar uma arrumadinha na sua mente, já começando o primeiro passo que seria meditar. Por isso que a pessoa diz, meditar é tão difícil. Se você quiser chegar a esse patamar de com um mês, com um ano, com 10 anos. É muito trabalhoso, porque você precisa transformar sua mente num macaco pulador, de um macaco pulador, numa coisa mais serena e tranquila. Tá? E aqui eles perguntam, houve uma queda do homem? Ele disse, olha, no sentido tradicional das teologias, não. Mas em outro sentido. Qual seria o sentido dessa queda do homem, do paraíso? Ele disse, olha, houve uma transição do estado inconsciente e impecável do homem para o estado consciente e impecável. O homem do Éden não podia pecar por não ser bastante consciente e livre para distinguir entre o bem e o mal. Mas o homem que despertou para a inteligência, a serpente, adquiriu consciência e liberdade e pode pecar. Então, a queda é justamente esse livre-arbítrio que foi dado ao homem. Quando você imagina um Adão no paraíso, Adão e Eva, eles não pecavam porque eles não tinham consciência do bem e do mal. É como se a consciência deles fosse a própria consciência divina, pura. E aí, quando ele recebe da serpente aquela ideia de comer do fruto do bem e do mal, é que realmente existe a queda. Mas é a queda que o homem passa a ser inteligente, passa a ter uma consciência própria. Nada mais que isso. Gente, a palavra Adão, ela vem de duas palavras sânscritas. Adi, que quer dizer primeiro, e Aham, que quer dizer ego. Então, Adão foi o primeiro ser da Terra que adquiriu consciência do próprio eu. E aqui Adão não é um homem Adão. Adão aqui como a primeira remessa de seres humanos, tá, gente? No Bhagavad Gita, o livro sagrado da Índia, Cristo é chamado de Adi Atman, que quer dizer o primeiro eu. O primeiro ser consciente, dotado da consciência do eu divino, que ele chama o Pai em mim. Então, Adão nada mais é do que esse ser que ganhou consciência própria, autoconsciência. E aí ele ganha a liberdade de ir de acordo com o Espírito Divino ou ir contrariamente ao Espírito Divino. A palavra pecado quer dizer adversário. Que você errou. Pecado não, desculpe, mas Satã, né, o diabo, quer dizer justamente adversário, aquele que não vai de encontro com ângelos, que são os anjos, os mensageiros de Deus. Então, por aí você tira. Essa foi a queda. E aí ele diz, olha, não existe essa história de você, pecador, vai morrer no inferno a vida toda, por um período de tempo que você passe aqui. Que erro é esse? Como é que algo finito pode te levar a uma punição infinita? Não existe lógica nisso. Imagina alguém que vive aqui 10, 15, 20 anos, e essa pessoa, como a crença católica, evangélica diz, essa pessoa ao morrer, se ela fez algumas besteiras e não se converteu, ela vai viver pro resto da vida
no sofrimento? Que tipo de divino Deus seria esse? Que justiça há nisso? Como que algo finito pode ser castigado infinitamente, ou como que algo finito pode ser premiado infinitamente? E aí pergunta, teria sido melhor que o homem não se tornasse consciente? Ele disse, não, a passagem do inconsciente para o consciente faz parte da evolução do homem. Mas o homem deve ultrapassar esse estado do semiconsciente pecável e entrar no estado de pleneconsciência impecável. Então nós estamos aqui ainda semiconscientes. Como estamos ainda semiconscientes de quem somos. Quando meu amigo Evandro falou sobre a mitologia, quando Zeus puniu Prometeu por ter roubado o fogo dos deuses e dado para o homem, foi justamente isso. Ele disse, Zeus achou que o homem não estava preparado para ter inteligência ainda, porque ele era muito instintivo, ele ainda era muito animalesco. Como é que você pode dar inteligência para um animal? Imagina eu correndo na África e correndo um leão atrás de mim, eu correndo, subindo num coqueiro e o leão vai lá, arranja uma escada e bota lá no coqueiro, vai lá em cima e me pega. Por amor de Deus! Aí Zeus disse, uma merda que tu fizesse, Prometeu. Esse povinho aí ainda não estava preparado para ter inteligência. E até hoje, temos usado essa inteligência para quê, gente? Para matar, para destruir. Zeus estava certo quando deixou o bicho lá, o urubu, comendo o fígado de Prometeu. Até Hércules ir lá e salvar ele. Mas essa mitologia é para mostrar bem isso. O ser humano ainda não estava preparado para ser tão inteligente, porque ele ainda não conseguiu ser racional. Ele não conseguiu ainda usar a razão. Entrando aqui um pouquinho no seu tema aí, viu, Evandro? E aí ele diz assim, por que está escrito que a serpente levou o homem ao pecado? Ele diz, olha, porque a serpente é o símbolo da inteligência do ego personal, que torna possível ao homem opor-se a Deus, enquanto não despertar nele a razão que o harmoniza com Deus e o torna impecável. Aí pergunta se a serpente é Lúcifer. E ele diz, a serpente é Lúcifer. O nome Lúcifer quer dizer o quê? Porta-luz. Lúcifer quer dizer porta-luz. Porque a inteligência ilumina as trevas do inconsciente e da natureza. Então o que ele está dizendo aqui? Que justamente Lúcifer, o porta-luz, ou é aquele ser que te traz a inteligência. Traz a luz que te tira das trevas. Luz não tem nada a ver com o diabo, com Satã. A partir do momento que você está de um lado ou do outro, é que você se torna um diabo, ou um santo, ou um anjo. Diabolus, angelus. Duas coisas contrárias nesse sentido. E aí pergunta, pode o homem ultrapassar esse estado de hoje? Ele diz, pode sim, porque a verdadeira natureza do homem é racional e não apenas intelectual. Como está escrito, o homem esmagará a cabeça da serpente, ou seja, o homem passará dessa fase de inteligência para a fase da razão. Da intelectualidade para a espiritualidade. Já apareceu na terra um homem plenamente remido? Ele diz assim, apareceu sim na forma do Cristo, que diz de si mesmo ser ele a serpente erguida às alturas. Isto é, a inteligência plenamente espiritualizada. É aqui Cristo, quando você vê uma serpente na sua forma horizontal, ou seja, ela como essa inteligência. Quando você vê uma serpente no formato vertical, ela aí já está na sua fase espiritualizada, inteligência plenamente espiritualizada. Por isso que Jesus fala
justamente isso. Jesus disse, eu sou a serpente erguida às alturas. Nelitson, Pois não, Tâmara? temos que ver já o nosso tempo. Certo. Que horas tem? 20h36, né? Às 8h35. A gente vai até que horas? 8h30. Só? É 1 hora somente. Bom, a gente pode posteriormente continuar esse estudo, né? De repente, ele não daria tempo, eu sabia que não daria tempo mesmo da gente chegar até o final, porque a gente vai falar ainda sobre pecado, sobre céu, inferno, purgatório, vamos falar sobre livre-arbítrio, então isso vai ter que ser em outras oportunidades, né? Para outra. Nelitson, Oi? Nelitson, aí vai ser matéria para o ano todinho, viu? Porque tem muita coisa para abordar. Então, deixa eu só finalizar essa parte aqui. 5 minutinhos, tá bom? 5 minutos. Ó. Certo. Então, ele fala aqui que Jesus foi aquele homem que realmente passou de uma inteligência para uma racionalidade espiritual. Aí ele pergunta, é verdade que Adão nos fez pecadores e Cristo nos redimiu do pecado? Ele diz sim, mas num sentido diferente das teologias. O Adão e o Cristo estão em cada um de nós. Ou seja, Adão na forma do nosso ego, o pequeno eu, o eu mental, intelectual, pecador, e o Cristo na forma de nosso eu espiritual, o eu com E maiúsculo. Na teosofia a gente usa muito ego para falar desse eu menorzinho, esse eu pessoal, mental, e nós usamos muito a palavra eu com letras maiúsculas para falar desse eu espiritual. Então ele diz, olha, Adão e Cristo, céu e inferno, diabo ou santo, está tudo dentro de nós. Porque o homem de hoje é pecador e não remido? Pergunta. Se ele diz, porque nele despertou somente o ego mental, a sua personalidade, enquanto o seu eu espiritual, a individualidade, continua a dormir. E ele pergunta, deve o homem abolir o seu ego mental? Ele disse, não, o ego mental, que é o porta-luz, ou seja, o Lúcifer, deve transformar-se no seu eu espiritual. A luz do mundo, que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Então nós devemos sair desse ponto de Lúcifer, portador de luz, de inteligência, e passarmos para esse ponto de Cristo, a luz do mundo. E como pode o homem transformar o seu ego mental no seu eu espiritual? Pergunta. Pelo conhecimento intuitivo da sua verdadeira natureza divina. Porquanto conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala muito sobre isso, né? Jesus, ele diz, essa frase é a mesma que está lá na entrada lá do templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a verdade é autoconhecimento. Homem, conhece a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses. Era assim o final da frase. Então, o autoconhecimento é o que nos vai levar à espiritualidade, à razão. Só através desse autoconhecimento. Primeiro eu devo me conhecer, saber quem realmente eu sou, para que depois eu possa conhecer o divino. Não é de lá para cá, é de dentro para fora. Nada vem de fora para dentro. É de dentro para fora. É por isso que temos que amar o silêncio, a solitude, amar momentos de solidão para que a gente possa meditar. Quem sou eu? A partir desse autoconhecimento, Huberto Roden fala que nós vamos conseguir a autorrealização. O homem só se realizará se primeiro ele se conhecer intimamente, profundamente.
E finalizando, ele fala que não é através da intelectualidade que nós vamos chegar à racionalidade, porque senão, coitado, aquele que nunca teve condições de ir para uma escola, de ter um livro, de aprender a ler, nunca chegaria lá. Ele disse que todos nós somos divinos, todos nós temos a intuição como ferramenta para chegar tanto ao autoconhecimento, como ao conhecimento do universo e dos deuses. Pronto, esses foram os 3 primeiros tópicos do livro. Namastê, fiquem à vontade agora para que vocês possam abrir seus microfones e falarem, explicarem, perguntarem se for o caso, tá bom?